programa E Deus com Isso. É uma novidade da Igreja Presbiteriana Monte das Oliveiras. E o nosso objetivo é fazer a nossa conexão com Deus, do nosso dia a dia, da nossa vida de rotina com Deus. E para tratar desse assunto, nesse programa de estreia, nós recebemos aqui hoje o pastor Wagner Rogério de Almeida Júnior. Ele é o pastor da Igreja Presbiteriana Monte das Oliveiras, meu pastor. E é um prazer, pastor. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre você. Ok, para mim que é um grande prazer, André. Quero agradecer o convite por poder estar com você nesse propósito tão nobre, né, que a gente vive nesse momento. Bem, sou pastor já dessa igreja há 17 anos. Glória a Deus. Né? Já estou aqui um bom tempo, me formei em 2003 no Seminário Presbiteriano de JMC. Depois fiz uma validação do meu diploma no Mackenzie, né, pela Universidade de Mackenzie. Depois fiz Sociologia e estou agora terminando uma pós-graduação em Psicopedagogia, né, Legal. em que a gente tem trabalhado também. Além disso, dei aula no Estado de Filosofia e Sociologia durante 8, 9 anos aí. Hoje, atualmente, estou dando aula no Colégio IP aqui na cidade para os pequenos do Fundamental 1, terceiro, quarto, quinto ano, e ensino médio, onde nós abrangemos um pouco sobre a importância de Deus na vida dos alunos. Isso é uma vez. E no programa de estreia o tema é Cosmovisão Cristã. Olha que palavrão! O que significa essa palavra, pastor? Essa é uma palavra que nem sempre as pessoas elas entendem, né? Quando pensam em cosmovisão, sobre o que está falando. Se nós pegarmos o termo cosmovisão e separarmos ele em dois, né? Cosmos vem de mundo e a visão justamente está relacionada à ideia de como eu enxergo esse mundo. Então, é pensando nesse quesito que eu preciso entender que a cosmovisão está ligada à maneira como eu enxergo o que acontece comigo. Então, aí a ideia é as lentes daquilo que eu enxergo na minha vida está relacionada a uma visão cristã de mundo, ou seja, aos valores que temos relacionados ao que a Bíblia traz para nós. Então, quando a gente pensa na ideia dessa cosmovisão, nós passamos a entender que a nossa vida gira em torno daquilo que Deus tem para os nossos corações e a maneira como Ele dirige a nossa história. E falando assim, me veio uma pergunta aqui na cabeça. O que isso muda na minha vida? Hoje eu sou a Andréia. Como que eu vou ser depois disso? Ok, uma ótima pergunta. Eu acho que é uma coisa que muita gente às vezes não entende. Às vezes as pessoas elas acham que se tornar cristão é simplesmente mudar a rotina do dia a dia. É simplesmente mudar a agenda. Agora eu tenho um dia que eu vou para uma igreja, por exemplo. Mas é muito mais que isso. Quando eu penso e me torno cristão, e aí eu começo a olhar a minha vida pela lente do Evangelho, eu passo a entender primeiro que tudo o que eu faço é para a glória de Deus. E o que isso tem a ver? Hoje há uma separação que as pessoas fazem. No aspecto, olha, isso é sagrado, isso é secular, isso é para Deus, isso é para a sociedade. Então, constantemente as pessoas fazem essa dissociação, em que elas de alguma forma tentam aqui tirar, na verdade, a responsabilidade no aspecto do que Deus deseja para ela. Então, quando eu passo a me tornar cristão e a enxergar pelas lentes do Evangelho, a minha responsabilidade ela cresce mais, porque eu entendo que tudo o que eu faço, desde varrer uma casa a algo mais complexo relacionado ao meu trabalho, é para a glória de Deus. Então não há essa diferença, olha, aqui eu estou fazendo para Deus, porque muitas pessoas elas falam assim, olha, o serviço para Deus é serviço relacionado à comunidade ou à religião ou à igreja que ela está. Isso eu estou fazendo para Deus. Mas elas acham que o trabalho, que a escola, as coisas no dia a dia, né, a vida em família, não é uma coisa minha. E na verdade, nós precisamos entender que tudo o que eu faço está relacionado ao que Deus quer para mim. Ou seja, é Deus que me capacita, desde eu poder fazer o mais simples da minha vida ao mais complexo. Então isso vai mudar muito a sua perspectiva. Por quê?
Você, por exemplo, às vezes tem uma questão em que você fala assim, eu não sou valorizado pelo meu patrão. Olha, o emprego que eu não estou feliz nele. Poxa, eu vou fazer isso aqui de qualquer jeito, porque minha mãe mandou, ou porque simplesmente é minha obrigação. Você passa a ter uma perspectiva de que eu preciso fazer isso não porque o meu patrão mandou, ou porque minha mãe mandou, ou porque fulano mandou. Eu preciso fazer porque isso glorifica a Deus. E aí então, pesa sobre mim a responsabilidade de fazer sempre o meu melhor. Então veja que isso vai mudar drasticamente a sua maneira de encarar. Por quê? E aí vamos para a parte prática. Se você é aquele tipo de pessoa que não se sente valorizado no trabalho, por causa disso você começa a matar a hora, porque o patrão não está vendo, porque simplesmente as pessoas, você começa a mudar isso, porque você está dizendo, opa, eu não estou trabalhando com o meu patrão, eu estou trabalhando para Deus. E se eu estou trabalhando para Deus, eu preciso fazer o meu melhor. Então eu passo a ser. Então quando eu vejo e olho no prisma do que Deus tem para mim, eu preciso entender que eu preciso ser melhor pai, melhor esposo, melhor funcionário, melhor patrão, entendeu? Melhor ser humano. Buscar excelência. Justamente. E aí é que entra a grande dificuldade disso. Porque as pessoas, às vezes, elas vão levando as coisas de maneira paulatina e não param simplesmente para poder entender, opa, eu estou fazendo isso para Deus. Estou fazendo para agradar as pessoas, ainda que agrade, ou de repente não seja valorizado, entendeu? Eu acho que esse é o ponto não principal. Seja agradável, né? Sim, e aí é onde as pessoas precisam entender o valor disso para a vida. Entendi. Aí uma pergunta que é o tema do nosso programa. E Deus com isso? É a mensagem, né, que a gente... E Deus com isso? Na nossa vida, eu, Andréia antiga, agora a Andréia com a visão cristã. Eu lembro que enquanto adolescente, a mãe mandava a gente lavar louça. De raiva a gente lavava a louça sem o sabão. Pode, agora eu tô entendendo que isso tá errado. Então, e Deus com isso? Na verdade, essa questão é algo que vai mudar a nossa maneira de pensar e principalmente de agir. Porque Deus está relacionado a tudo que eu faço. Quando a gente, por exemplo, vai lá para o Éden, quando Adão vivia para a glória de Deus, Deus deu para ele o quê? Direcionamentos. Deus deu um trabalho para ele fazer. E ele fazia ali o seu melhor, deu o nome aos animais, lavrava a terra, fazia todas as coisas. Mas quando a queda aconteceu, o que aconteceu? Eles se afastaram e passaram simplesmente a ter uma ingratidão e uma insatisfação no coração. Agora, o homem, por conta disso, passou a viver sem propósito. Quando a gente faz a pergunta, e Deus com a ideia da cosmovisão, da maneira como eu enxergo o mundo, tem tudo a ver, porque uma vez que eu passo a entender que eu não devo satisfação para Andréia, mas eu devo satisfação para Deus, a minha responsabilidade cresce. Quando eu passo a entender que eu preciso, por conta do meu testemunho e porque eu sou aqui embaixador de Deus, eu passo simplesmente a fazer o meu melhor. Ou seja, Deus, ele se agrada de um relacionamento. E há momentos em que às vezes você pode até falar assim, mas há momentos que a gente erra, há momentos em que a gente perde o foco, há momentos que a gente se perde, mas aí é que está. Deus, ele sempre está pronto a nos dar uma outra chance. Deus sempre está pronto a buscar um relacionamento. Aí você tem diversos exemplos na Bíblia. O próprio Adão, quando ele errou, quando ele falhou, o que aconteceu? Deus providenciou para ele roupa. Enquanto ele estava com medo de ser rejeitado, enquanto ele estava com medo de simplesmente não ser olhado por Deus com amor, Deus vai lá e mata um animal, dá novas vestes para ele e ele tem um recomeço. Quem não lembra do filho pródigo, da história do filho pródigo? De um filho que sai da casa do pai e vai tentar viver a sua vida dentro do seu propósito, dentro da sua visão, e aí ele se dá mal, aí ele se machuca, perde todas as coisas,
E ele volta cabisbaixo, dizendo: Pai, pequei contra o Senhor e já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas a figura que Jesus mostra ali é que aquele pai abraça o filho, aquele pai, ele coloca um anel no filho, dá novas vestes para aquele filho e não leva em conta. Porque viver de acordo com uma visão de que a minha vida pertence a Deus é justamente entender que Deus sempre vai trazer restauração à minha vida. E ainda que eu fale, Ele vai sempre mostrar para mim que eu posso recomeçar. Ainda que eu não dê o meu melhor, e aí eu estou errando ou estou pecando nisso, Ele vai me dar a oportunidade para recomeçar dentro de um relacionamento. Porque muito mais do que estar em uma religião, tá? E algumas pessoas, às vezes, elas confundem muito isso. É você justamente estar num relacionamento com Deus. E tem que ser íntimo, né? Sim. Aí é que tá. Porque quando eu entendo o propósito disso, isso passa simplesmente a mudar a maneira como você encara a sua vida. No trabalho, na sua família ou mesmo na igreja. A gente passa a entender que nós somos servos de Deus. E que nós não conseguiremos dar um passo. Tanto é que o contexto em que a gente vive hoje é de tanta instabilidade, de tanta insegurança, que as pessoas, elas estão vendo que elas não são tão donas de si assim. E é aí então que reside o fato de eu entender que olhar a vida num prisma de Deus ou dentro de uma cosmovisão cristã, eu entendo que Deus tem um projeto para a minha história. Ele tem um início, ele tem um meio e vai ter um momento da consumação na minha vida. Nós não estamos passando nesse mundo passeando, né? Ou simplesmente para pagar alguma coisa, não. Enquanto estamos vivendo, está sendo trabalhado o nosso coração. Enquanto estamos vivendo, Deus está moldando a nossa vida. E um dia haverá, quando nós fecharmos os olhos para este mundo e abrirmos os nossos olhos lá na eternidade, ou quando passarmos pela morte, é uma palavra que as pessoas às vezes têm medo, né? Poxa, de falar. Mas é justamente entender que Ele enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. E lá não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. E é isso que justamente Deus tem a ver. De que Ele está trabalhando em nossa história, dentro do começo, dentro do meio e dentro da finalidade dela. Eu tô vendo que eu vou aprender muito nesse programa. Foi muito edificante. Pastor, eu queria agradecer do fundo do coração pela sua presença, por apoiar esse projeto. E se Deus quiser, a gente vai estar. Vai ser o primeiro de muitos outros que virão. Com certeza. E conte conosco. Outros momentos que quiser nos convidar, estaremos aqui. Com certeza. Tá? Para podermos bater um papo sobre outros assuntos e tudo mais. Eu queria aproveitar nesse momento e orar por você, orar por aqueles que estão nos assistindo também, para que Deus venha abençoar e venha nos direcionar, né? Amém. Nessa jornada. A gente precisa do nosso Deus. Com certeza. Vamos orar, gente? Vamos. Deus, obrigado pela oportunidade de podermos redirecionar a nossa visão. Amém, muito obrigado porque o Senhor nos mostra que muito mais do que fazer parte de uma religião, nós queremos fazer, ó Deus, parte de um relacionamento com o Senhor. E nesse relacionamento em que muitas vezes, Deus, falhamos, pedimos a Tua misericórdia, pedimos a Tua direção, pedimos a Tua manifestação. Deus, talvez hajam pessoas que estão nos acompanhando, que estão tão perdidas, ó Deus, ou que de repente têm vivido a vida de maneira tão monótona, tão frustrante, tão ruim, e que, ó Deus, com isso não tem glorificado o Senhor. Talvez hajam pessoas, ó Deus, que levam até o nome de cristãos, mas não têm vivido como tais, ó Deus. Então, neste momento, eu peço ao Senhor que visite cada um dos corações e que o Senhor possa, ó Deus, direcionar, abençoar e fortalecer suas vidas, para que juntos nós entendamos a maneira como o Senhor quer nos mostrar a Tua vontade e o Teu querer. Então, sustenta, ó Deus, a vida da Andréa também. Guarda ela, sua família, seus filhos, este propósito, ó Deus, de poder trazer informação às pessoas que estão nos acompanhando neste momento e juntos nós possamos, ó Deus,
olhar para o Senhor e ver a maneira como Tu queres realizar a Sua vontade em nossas vidas. Em o nome de Jesus é que oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Muito obrigada. E se Deus quiser, até o próximo. Se Deus quiser. Gente, Deus abençoe. Deus obrigado. abençoe, obrigada. Deixe seus comentários. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida ou quiser saber sobre algum tema, deixa nos comentários aí, que a gente vai estar trabalhando para isso acontecer, né? Sim. A gente vai estar buscando as respostas. Com certeza. E se você também não é inscrito no canal aí, aproveita. Deixa Faça inscrição. isso, até porque você vai sempre ser notificado daquilo que tem acontecido. E, o programa vai bombar, hein, gente? O programa vai, se Deus quiser, aí, trazer muita informação para você e esse é o nosso desejo, tá bom? Até mais. Tchau, gente.